Homem de pouca fé, por que duvidaste? Deus não faz para seu povo, especialmente, um caminho mais fácil para o céu. Antes de sermos coroados, temos de lutar. Antes de podermos ingressar na cidade celestial, precisamos cumprir uma peregrinação de certo modo exaustiva. A fé nos ajuda e dá força nas dificuldades, mas não nos dá direito a escaparmos delas. É em meia tribulação que herdamos o reino. Todavia, quando cheio de fé, o cristão passa pela aflição com uma canção nos lábios. Entra na própria fornalha ardente, sem medo algum das chamas vorazes. Ou desce como Jonas às grandes profundezas, destemido no mar faminto. Enquanto a fé mantém sobre nós sua custódia, o medo é um ser estranho. Contudo, em meio a várias grandes e dolorosas dificuldades, o cristão pode começar a temer que, por fim, venha a ser dominado e seja deixado à própria sorte para sucumbir em desespero. Qual, no entanto, a razão para duvidarmos? Tem de voltar ao texto e à grande pergunta: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui, então, cabe investigarmos por que Simão duvidou. Ele duvidou por duas razões. Em primeiro lugar, porque deu mais atenção do que devia às causas secundárias. E em segundo lugar, porque deu menos atenção do que devia à causa principal. Esta resposta também deve lhe servir, meu irmão temeroso e trêmulo. É esse o motivo pelo qual você duvida. Deve estar dando atenção demais às coisas visíveis e bem pouca atenção ao seu grande amigo invisível que está no controle das suas dificuldades e logo irá libertá-lo. Veja o pobre Pedro. Seu mestre o convida a vir a ele. Na mesma hora, ele se lança ao mar e, para sua própria surpresa, se vê caminhando sobre as ondas. Olha para baixo e realmente é verdade. Seus pés estão sobre uma onda encrespada, mas ele continua ali, caminhando sobre as águas. Ainda mais um pouco e seu caminhar é seguro, pensa Pedro. Mas isso é maravilhoso. Começa a se perguntar então, em sua imaginação, que espécie de homem formidável ele mesmo deve ser que consegue andar assim sobre a superfície das profundezas do mar. Naquele mesmo instante, lhe chega uivando um terrível golpe de vento. Assobia na orelha de Pedro, que lhe diz consigo mesmo: e lá vem certamente uma enorme onda, trazida por essa rajada de vento, e com toda certeza vai me afogar. Tão logo lhe surge esse pensamento, ele vai para baixo, e as ondas começam a encobri-lo. Enquanto tinha os olhos fechados para os vagalhões e os ouvidos para as rajadas de vento, mantendo-os abertos para o Senhor, que se mantinha ali diante dele, não afundou. Mas no momento em que fechou os olhos para Cristo e os abriu para as ondas, e os ouvidos para o vento tempestuoso, ele foi para baixo, para a profundeza traiçoeira que temia. Poderia ter atravessado léguas no Atlântico, poderia ter até cruzado o Pacífico, se mantivesse seu olhar em Cristo, e nem vento nem vagalhão algum teria retido seus passos, mas teria submergido também em um pequeno riacho, se passasse, como passou, a olhar para causas secundárias e se esquecesse do grande Senhor e Mestre do Universo que o convidara a caminhar sobre as águas. A verdadeira razão da dúvida de Pedro foi, portanto, olhar para as causas secundárias e deixar de olhar para a causa principal. É esse também o motivo pelo qual você duvida. Me permita sondá-lo um pouco mais. Você que se encontra desanimado diante de preocupações temporais, qual é a razão para ficar nesse estado? É porque, explica você, nunca estive em tal situação antes na minha vida. Onda após onda de problemas vem na minha direção. Perdi até um parente querido e depois outro. E é como se todos os meus melhores negócios estivessem cada vez mais fugindo de mim. Antes, eu tinha uma maré cheia de oportunidades. Agora, só tem maré vazante. Meu barco quase range sobre o cascalho e vejo que em breve talvez nem haja mais água suficiente para flutuar. O que será de mim, meu Deus? O que será dos meus? Ou então, meus inimigos têm conspirado contra mim em todos os sentidos, para me derrubar e me destruir.
oposição sobre oposição que ameaçam a minha vida. Minha loja precisa ser fechada, a falência é iminente, não entendo o que está acontecendo comigo. Se não é bem assim, sua dificuldade adquire outras formas. Você sente, por exemplo, que é chamado a prestar um serviço ao Senhor, que se mostra ou lhe parece eminentemente árduo, que sua força é totalmente insignificante se comparada à tarefa que tem pela frente. Acha que se tivesse uma grande fé, seria bastante para que pudesse realizá-la, mas com sua pequena e pobre fé, sente-se completamente abatido. Não consegue ver como poderá cumprir o prometido. O que é tudo isso senão simplesmente olhar para as causas secundárias? Você está olhando para o seu problema, não para Deus, que lhe deu e conhece como resolver esse problema. Você está olhando para si mesmo, não para Deus, que habita pelo Espírito Santo dentro de você e que prometeu ajudá-lo e sustentá-lo para sempre. Ó alma abatida, bastaria ter a mais poderosa dúvida no coração se ajudasse alguma coisa a se concentrar apenas nas coisas visíveis. Quem está próximo do reino dos céus teria motivo para se curvar e morrer se não tivesse nada mais do que os olhos podem ver e os ouvidos podem escutar. Que maravilha então se você, quando ficasse desconsolado, passasse a observar apenas as coisas que são inimigas da fé. Devo lembrar-lhe, porém, que você deixou de dar atenção a Cristo justamente a partir do momento em que se viu nessa dificuldade. Me permita então lhe perguntar: você não tem pensado menos em Cristo do que antes? Não estou supondo que você tenha negligenciado suas orações ou tenha deixado de ler a Bíblia, mas pergunto: tem tido alguns daqueles agradáveis pensamentos sobre Cristo que um dia já teve? Já levou suas dificuldades diante dele e disse: Senhor, a ti que sabes de todas as coisas e tem todas as soluções, confie tudo isso em tuas mãos? Deixe-me ainda perguntar: já considerou que Cristo é realmente onipotente e capaz de libertá-lo de qualquer má situação? Que Cristo é fiel e irá libertá-lo porque prometeu fazê-lo? Você não manteve o olhar nas mãos que o têm oprimido e prejudicado, em vez de mantê-lo nas mãos libertadoras dele? Não olhou mais para a pessoa desonesta que o golpeou do que para o coração daquele que conhece tanto você quanto essa pessoa? Lembre-se de que jamais poderá entrar na alegria e na paz enquanto estiver olhando para as coisas visíveis, para as causas secundárias da sua dificuldade. Sua única esperança, seu único refúgio e alegria devem se olhar para aquele que reside no Santo dos Santos. Pedro afundou quando olhou para as circunstâncias exteriores, tal como você. Nunca teria deixado de caminhar sobre as águas, nunca teria começado a afundar se tivesse olhado apenas para Cristo. Tampouco você irá afundar se olhar tão somente para Ele. Me permitam agora passar a argumentar com aqueles que são as pessoas de Deus, mas estão em sérias dificuldades, a fim de que Cristo não as deixe afundar. Me permitam aplacar seu medo com as palavras de consolação. Você está na própria condição de Pedro. Você é como Pedro. Você é um servo de Cristo. Cristo é o seu bom mestre, seu Senhor e Salvador. Pedro, quando estava na água, estava onde seu mestre o havia chamado a estar. E você, em sua dificuldade atual, é não apenas o servo de Cristo, mas está exatamente onde Cristo quer que esteja. Suas aflições, lembre-se, não vêm de leste nem de oeste, tampouco sua dificuldade brota do chão. Todo o seu sofrimento lhe é enviado por seu Deus. O remédio que você toma, e deve fazê-lo, é composto no céu. Cada partícula desse amargor que agora enche sua boca espiritual foi dosado pelo médico divino. Não há uma gota a mais de dificuldade em sua dose que Deus não haja escolhido colocar lá. Seu fardo foi antes pesado por Deus e só depois foi você chamado a carregá-lo. O mesmo Senhor que lhe dá misericórdia também lhe dá reforço e segurança na tempestade mediante aprovações. O mesmo Deus que o abençoa com alegria é aquele que o treina na aflição. Você está onde Deus o colocou. Faça-lhe então as perguntas que desejaria fazer. É possível que Cristo coloque o seu próprio servo em uma condição perigosa e o deixe lá para sempre?
Tenho ouvido falar de espíritos malignos em fábulas de tentações aos homens para submergirem no mar, mas Cristo incitaria a sua própria gente a ir de encontro às pedras? Ele a seduziria a algum lugar para o destruir? Claro que não. Se Cristo chama para o fogo, ele também há de tirá-lo dele. Se ordena que você caminhe sobre o mar, lhe permitirá caminhar em segurança. Não duvide. Se você tem andado por si mesmo, poderá sentir medo, mas se é Cristo quem o coloca lá, de lá mesmo, ele há de retirá-lo. Deixe que este seja o pilar da sua confiança. Você é servo dele e ele jamais o deixará. Você está onde ele o colocou e ele não permitirá que você pereça. Olhe adiante então, para além das dificuldades que o cercam. Olhe para o Mestre, para suas mãos, que controlam todas essas coisas e que hão de abençoá-lo. Lembre-se sobretudo de quem é este que o colocou onde você está. Não é um tirano cruel que o tenha levado por simples opressão a dificuldades. Não é um rude e austero coração que o tenha ordenado a passar por essas dificuldades para satisfazer sua vaidade ou extravagância caprichosa. Não. Aquele que lhe concede enfrentar as dificuldades é Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembre-se de suas mãos sangrando na cruz por você e em seu lugar. Não consegue entender que mãos que tombaram assim, sangrentas, jamais poderiam pender sempre que devam se erguer por suas bênçãos e libertação? Pense nos olhos dele que choraram por você na cruz. Acha que olhos que lamentaram assim por você podem se fechar e recusar a ver quando você está em aflição? Pense no coração que foi aberto por você. Então, um coração que sangrou até o fim da vida para poder resgatá-lo da morte, deveria ser duro e impassível quando você se encontra subjugado em sofrimento. É Cristo quem está de pé sobre as ondas, em meio à tempestade com você. Ele sofre tanto quanto você. Pedro não estava sozinho ao caminhar sobre o mar, seu mestre estava com ele. Assim é Jesus também para com você hoje. Ele está com você em suas dificuldades e sofre com você como sofreu por você. Não poderá jamais deixá-lo aquele que o resgatou, aquele que está unido a você, aquele que o tem conduzido até aqui, que o tem socorrido até agora, que te ama mais do que você ama a você mesmo. Não irá desamparar você. Sim, afaste o seu olhar das grandes ondas agitadas. Não dê ouvido à tempestade uivante. Volte seus olhos somente para Ele, o seu Senhor amoroso, seu amigo fiel. Coloque sua confiança nele, que mesmo agora, em meio à tempestade, lhe diz, como disse aos seus discípulos: sou eu, não temais, como está em João 6,20. Quero oferecer ainda outra reflexão para você que esteja em dificuldade dolorosa por causa de questões temporais. Cristo o ajudou até agora. Isso não deveria confortá-lo? Ah, Pedro, por que você tem medo de que possa afundar? Já não foi milagre suficiente que você não afundou logo no início? Que poder é esse que o tem mantido até agora? Certamente não é o teu próprio poder. Você teria ido imediatamente para o fundo do mar, meu caro, se Deus não tivesse sido seu ajudante. Se Jesus não o tivesse feito flutuar, Pedro, você teria virado logo uma carcaça flutuante. Aquele que o ajudou a caminhar enquanto você caminhava, certamente poderá ajudá-lo o tempo todo, até conduzi-lo pela mão ao paraíso, para ser glorificado com ele. Qualquer cristão que olhar para trás, para o seu passado, fica surpreso ao ver o que é e onde está. Toda a vida cristã é uma série de milagres, maravilhas e mais maravilhas em uma corrente perpétua. Maravilhe-se, portanto, por estar sendo apoiado até agora. E aquele que o manteve até agora não irá preservá-lo até o fim? O que é essa onda que se levanta e ameaça subjugá-lo, se você já suportou ondas maiores do que essa no passado? O que é essa rajada de vento uivante, se o Senhor o salvou quando o vento estava uivando muito mais do que agora? Aquele que o ajudou em tantas dificuldades não o abandonará. Aquele que o tem livrado do leão e do urso não irá nem poderá abandoná-lo agora. Até agora, os tem levado a voltar seus olhos daquilo que vocês estão vendo para aquilo que não podem ver, mas em que têm de acreditar.
que eu possa ter êxito, apesar das minhas frágeis palavras, e que mais poderosa ainda sejam as consolações de Deus a fluírem sobre vocês. Um ministro de Cristo, que tinha por hábito visitar aqueles que sabia se destacarem pela sua devoção, para que deles pudesse aprender um pouco mais, foi chamado por um veterano crente que se distinguia pela santidade. Para sua grande surpresa, ao se sentar junto ao leito onde estava o velho homem, este declarou: "Oh, estou perdido. Pensava que fosse um filho de Deus, mas agora vejo que tenho sido uma pedra de tropeço para os outros. Durante esses 40 anos, tenho enganado a igreja e enganado a mim mesmo, e agora descobri que sou uma alma perdida." O ministro muito sabiamente retrucou: "Ah, então suponho que você gosta muito do som melodioso das músicas do mundo, da bebedeira, dos divertimentos profanos, que se deleitam em profanação e pecado." "Ah, não", disse o homem, "não consigo suportar nada disso. Não consigo suportar pecar contra Deus." "Oh, então", replicou o ministro, "não é possível que Deus o prenda no inferno com homens que você não consegue aguentar aqui. Se você odeia o pecado, Deus não o trancará para sempre com pecadores." "Mas, meu irmão", disse ainda o ministro, "afinal o que o trouxe a tal estado de espírito angustiado?" "Ah, reverendo", disse ele, "estive olhando para distante do Deus da providência. Estive olhando para mim mesmo. Consegui economizar umas 100 libras e tenho estado doente nesses últimos 6 meses. Assim, achei que, se minhas 100 libras poderiam ser gastas, teriam de pensar no que empregá-las. Acho que terei de ir para um asilo, pois não tenho quem possa cuidar de mim, e tenho pensado em usar nisso as minhas 100 libras. Eu sabia que isso aconteceria, mas depois fiquei pensando em como o Senhor poderia me prover. Nunca tive dúvida ou medo disso, até que comecei a me preocupar com esses assuntos temporais. O bom era quando eu podia deixar tudo com Deus. Se não tivesse as 100 libras, estaria perfeitamente seguro de que Ele proveria as minhas necessidades, mas começo a pensar agora que não poderei prover depois a minha própria subsistência. No momento em que penso nisso, meu coração fica apertado e entristecido." O ministro levou então para além de toda confiança na força humana. Lembrou-lhe que sua dependência natural do pão e água não estava nas 100 libras, mas sim no único Deus, que é o dono do céu e da terra, e que enquanto seu pão lhe fosse dado e sua água estivesse garantida, Deus tomaria conta dele, pois assim fazendo estaria apenas cumprindo sua promessa. O homem se sentiu capacitado, em matéria de providência, a se lançar completamente nas mãos de Deus, e assim suas dúvidas e seus medos se apaziguaram. E mais uma vez ele começou a caminhar sobre o mar da dificuldade, sem afundar. Ó fiel, se você tomar sua vida em suas próprias mãos, logo se verá em dificuldade. Um velho puritano disse: aquele que esculpe como estátua a si mesmo, logo cortará seus dedos. E eu acredito nisso. Nunca houve um homem que tomasse seus próprios assuntos da mão de Deus e não ficasse ansioso por levá-los de volta ao Senhor. Aquele que corre adiante da desgraça faz uma caminhada inútil. Se deixarmos todos os nossos assuntos, tanto temporais quanto espirituais, nas mãos de Deus, não nos faltará nada de bom. E o que é melhor, não teremos preocupação, dificuldade ou pensamento fixo. Lançaremos todo o nosso fardo sobre Ele, pois Ele cuidará de nós. Não há necessidade de dupla preocupação. Deus se preocupar e a criatura também. Se o Criador cuida de nós, podemos cantar o dia todo com prazer e felicidade. Como diz o hino: mortais, cessem labuta e sofrimento, pois Deus lhes dará todo o mantimento.